Na presença do nosso Deus, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, estado aqui do Japão, aleluia, aqui na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka, na província de Shizuoka, aleluia, estabelecido aqui. Mas no sábado nós vamos meditar na palavra do Senhor. Você é muito bem-vindo aqui, são nossos convidados especiais, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Pegue o seu iPad, seu celular e a sua Bíblia. Abre lá em Salmos 142, do versículo 1 ao versículo 7. Mas antes nós vamos fazer uma oração para que nós possamos meditar na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Fecha teus olhos e curva a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, majestade, grandeza e poder, Papai, permissão pedimos ao Senhor para que nós possamos pregar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, que o Espírito Santo fale ao nosso coração e alcance essas vidas que vão nos assistir e abençoe a todas elas em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa meus lábios, Senhor, para falar da Tua Palavra, dá sabedoria, entendimento, revelação nessa noite. Tudo que abrir, tudo que sai da minha boca, Senhor, que seja o Senhor que fale ao coração de todos nós. Te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos meditar com a pastora Glória então, com o Salmo 142, versículo 1 ao versículo 7. Você que já pegou a sua Bíblia, seu celular, abre aí, vamos acompanhar na meditação dessa palavra poderosa do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos de Moçambique. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, então vamos abrir aqui em Salmo 142, em nome de Jesus. Aqui em Salmo 142 diz assim: oração no meio de grande perigo, salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Muitas vezes nós estamos em grande perigo, então o Senhor fala que nós devemos orar. Devemos pedir ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos estar na presença do nosso Deus, na tribulação, na doença, aonde nós estivermos que nós precisamos do Senhor, vamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração, como diz esses salmos aqui, esses salmos de Davi, aleluia, para que nós possamos realmente alcançar o Deus Todo-Poderoso. Vamos para a palavra dessa noite em nome de Jesus Cristo. A pastora já leu a introdução e agora nós vamos para a palavra do Senhor, que é lá em Atos Apóstolos capítulo 1. Atos Apóstolos capítulo 1, abre a Bíblia lá para nós acompanharmos todos juntos essa palavra poderosa do nosso Deus, aleluia. E nós vamos ler do versículo no versículo 26, aleluia. E a partir do momento que eu for lendo, eu já vou meditando, aleluia, para que você venha entender, para que você venha captar a palavra do Senhor ao seu coração, sua alma, ao seu espírito. E nós temos algumas passagens também, alguns versículos para completar o que nós vamos meditar hoje nessa palavra em nome de Jesus, aleluia.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O nosso tema hoje, irmãos, é: o Espírito Santo caminha com você. Aleluia! Você crê nisso? Se você crê nisso, você tem já o direito, aleluia, o penhor e o direito de estar buscando esse Consolador, esse Espírito Santo, e estando com ele, em nome de Jesus Cristo. Versículo 3: a esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso Senhor, nosso Deus, Jesus Todo-Poderoso. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Glória a Deus, irmãos. Aqui nós já vamos meditar nesses cinco versículos. Aleluia. Ele escreve então, em Atos dos Apóstolos, escreve para o Teófilo, relatando as coisas que começou a fazer e a ensinar. Glória a Deus. Até o dia em que, depois de haver dos mandamentos do intermédio, os mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos escolhera, foi elevado às alturas. Glória a Deus. O Senhor então, Jesus, veio à terra, escolheu seus apóstolos, mas tudo que ele falava e transmitia para eles, aleluia, era através do Espírito Santo. Era através desse Consolador que está conosco hoje, aqui na terra, está com você, está comigo, aleluia. E ele se apresentou ao Senhor, ele se apresentou ele se apresentou aos seus discípulos, aleluia, depois de ter morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, e comendo com eles, disse a eles: não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem, para que esperanças, tenha a esperança, você também tenha a esperança da promessa do Pai para a sua vida, a qual disse ele: que de mim ouviste. Aleluia. Porque João Batista, na verdade, batizou vocês com água. A igreja batiza vocês com água. A igreja, você aceita Jesus no apelo, e depois disso aí você é encaminhado para o curso do batismo nas águas. Você é batizado nas águas, aleluia. Mas Jesus está falando assim, porque o João, na verdade, batizou vocês nas águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ali já estava determinada a promessa do o Pai Todo-Poderoso, Jesus, o Pai Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Jesus também é Deus. Então ali já estava determinado algo que ia acontecer neles, que seria uma evidência, algo tremendo, uma experiência com o Espírito Santo. E ali naquele momento ia acontecer algo que eles também, nem eles esperavam que poderia acontecer. Aleluia. Por isso que o Espírito Santo ainda hoje, ainda agora, nesse momento, você que está nos acompanhando, está nos assistindo, e você que está na igreja, ele ainda hoje, ainda agora, ele caminha com você. Ele está esperando só você abrir o seu coração, sua alma, seu espírito, abrir o seu ser e pedir para que ele entre, pedir para que ele faça morada, pedir para que ele fique com você, aleluia, para que você entenda tudo que Deus quer entregar para você. Como que acontece isso?
ele fala inclusive aqui no versículo 5, porque o João batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E é verdade, irmão, depois que você é batizado nas águas na igreja, você é batizado nas águas, aqui nós batizamos no rio. Vamos no rio, porque eu acho que é natureza, Jesus também foi batizado no Rio Jordão. Dá para nós agora interagir aqui nessa revelação, nesse culto, nessa palavra. Então nós batizamos no rio também. Depois que você é batizado nas águas, né, você vai ser convidado para que você passe para um curso, né, para que você aprenda a analisar, a ler a Bíblia Sagrada, a ler a palavra do Senhor, para que você busque o batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? Porque muitos acham muito difícil, acham que não tem tempo, acham que não vai acontecer com ele. Não, mas acontece sim. Depende de você buscar, depende de você estar interagindo com ele, buscando e estar à disposição de receber. Teu coração tem que bater, queimar, teu coração tem que estar latente para que você possa receber. E como aconteceu isso? Aconteceu isso, versículo 6, a ascensão de Jesus, quando houve a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos ali perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Irmão, depois que você receber esse batismo com o Espírito Santo com fogo, você é testemunho do Senhor Jesus Cristo. Você vai falar no Senhor Jesus Cristo, você vai falar só na palavra, você vai falar só. O Espírito Santo vai estar sempre te usando, te direcionando, te ensinando, revelando para você. A porta da revelação abre para você, a janela abre tudo para você. Aleluia! Porque ele está falando aqui no versículo 8: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você vai receber poder do alto. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra é como nós estamos aqui no Japão pregando a palavra do Senhor, e somos brasileiros, somos no Brasil. Aleluia! Nós estamos nos confins da terra já pregando, em país internacional, pregando a palavra do Senhor. Dito essas coisas, versículo 9, dito essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus de que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Então, aqui outra promessa. Outra promessa, que apareceu dois vestidos de branco, certeza são anjos, e trazendo a promessa para os discípulos que estavam ali reunidos, falando para eles que vocês estão olhando para as alturas. Esse Jesus, que da mesma forma que foi assunto, ele virá a segunda vez, e ele está para vir. Nós já entendemos, nós já ouvimos nas redes sociais, já estamos vendo o que está acontecendo no Brasil, guerras, rumores de guerras, né? Peste, terremoto, enchente, tudo que está acontecendo. O mundo está sobrelotado de pessoas, de gente, de criaturas de Deus, né? Então ele está falando que esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então eles viram subir numa nuvem. Então ele virá descendo numa nuvem. Aleluia! E se nós cremos nisso, e se nós lemos a palavra do Senhor, e ela é revelada para nós,
Por que nós não estamos esperando a vinda de Jesus? Temos que estar pronto. Temos que estar como as prudentes. Aleluia. Você conhece a parábola das prudentes, né? E as nércias. Então, justamente isso. Versículo 12, os discípulos em Jerusalém. Os discípulos já foram, Jesus foi assunto ao céu, já voltaram, a mente, o coração, a alma, o espírito, cheio de promessas, né? Promessas que Jesus falou, que Jesus determinou e que eles acreditaram, como nós devemos acreditar também. Porque você não sabe, a qualquer momento, provavelmente eu estou pregando aqui e de repente Jesus vem buscar sua noiva. E aí? Você está nos assistindo, está nos acompanhando, está sentado aí na sua casa, não sei onde que você pode estar, você está ouvindo essa palavra, de repente você vai ser, Jesus chega. Então, os discípulos em Jerusalém, já foram ficar em Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânime em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Aleluia! Eles obedeceram, eles tomaram posse do que Jesus entregou para eles, e do que aqueles homens de branco, os 2 anjos que apareceram para eles e falaram. No mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer, ele vai voltar. Então, eles receberam um sobrenatural, eles receberam uma notícia, eles receberam alguma coisa do alto, que eles não poderiam deixar de atender e também de ter fé naquilo que eles viram. Primeiro Jesus assunto ao céu, e depois o aparecimento daqueles 2 homens de branco. Aleluia! Então apareceu 2 coisas, 2 situações para eles, para que eles pudessem acreditar. 2 situações para eles, para que eles pudessem entender. Aleluia! Então essas 2 situações levam você até os batismos. Então a primeira situação na igreja, o apelo, depois você é batizado nas águas. Mesmo processo de João Batista com Jesus. Depois que você é batizado nas águas, você vai buscar o segundo processo, que é a revelação também da Bíblia, da palavra de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo com fogo, que João Batista determinou no Rio Jordão, quando veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje eu batizo vocês com água para arrependimento de pecado. Na igreja é a mesma coisa, ser batizado nas águas, tornar uma nova criatura. Aleluia. 2 Coríntios 5,17, você é nova criatura, mas depois daquele batismo nas águas, pelo arrependimento dos seus pecados ficaram nas águas. Você foi imergido, ficar nas águas. Você é a nova criatura, está sem pecado. Ali se ajuntou o batismo nas águas e o Espírito. Depois disso aqui você vai para a segunda fase, o segundo revelação, a segunda promessa. Primeira promessa, batismo nas águas. Segunda promessa, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Eles creram e ouviram o que Jesus falou, obedeceram e foram ficar reunidos lá em Jerusalém, esperando o poder chegar do alto, descer sobre eles, como Jesus falou.
E nós, nos dias de hoje, depois de 2000 anos atrás, que aconteceu tudo isso, está escrito na Bíblia Sagrada. Como que nós vamos obedecer isso? Da mesma forma. Sabe por quê, irmãos? Porque o batismo nas águas é como João Batista estava fazendo. O batismo nas águas, você está vendo, você vai apalpar, você vai participar, o pastor vai batizar você, certo? Simples assim. Você viu, você fez como Jesus foi batizado, procurou João, e João chega para Jesus e fala assim: não é eu que devo ser batizado pelo Senhor, mas Jesus fala para ele, para completar as escrituras, vamos deixar como está. Foi batizado nas águas, da mesma forma, foi emergido por João Batista, pelo homem. Agora, olha a revelação. Agora, o segundo batismo é uma responsabilidade totalmente tua. Aqui a igreja te batizou, aqui o pastor te batizou, aqui emergiu nas águas. Aleluia. O segundo batismo é individual, particular, só você e o Espírito Santo. Não tem ninguém que possa te pegar e fazer você batizar no Espírito Santo. Aleluia. Será que dá para entender isso? Eu acredito que sim. Porque quem entende, quem crê e quem quer, vai buscar. Não tem mais os apóstolos que nem Pedro e Paulo, que iam nos lugares, foram lá em Éfeso, chegou lá, perguntou para eles em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João Batista. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não conhecemos. Conhece o batismo do Espírito Santo com fogo? Não conhecemos. Então ele falou, e pôs as mãos sobre eles, orou, e eles foram batizados. Paulo de Tarso foi a mesma coisa. Ananias foi lá, visitou ele, colocou as mãos, as escamas dos olhos caíram, e falou para ele ser cheio do Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo. Só que hoje em dia já não temos isso. Hoje em dia não tem como nós fazemos isso. Não está tendo prática nas igrejas. Não estão falando absolutamente nada a respeito disso. Então, o que aconteceu? Deixaram o Espírito Santo de lado e foram trabalhar outras coisas na igreja, tipo prosperidade, foram trabalhar, passar a mão na cabecinha, pregar o que o pessoal quer, o que agrada as pessoas, pregação coach, né? Então é dessa forma, deixaram a Bíblia, a palavra genuína que deve pregar para as pessoas se converterem de verdade para entrar no reino de Deus. O que eu sugiro para todos, para que venha buscar esse batismo com o Espírito Santo. Isso é algo hoje em dia particular para você vir buscar, e está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Aqui nós damos um curso para que você, não que você vai ser batizado por esse curso, não, mas que você vai ter a direção para buscar esse Espírito Santo. E é tremendo, porque quem quer, quem tem desejo, participa, que você vai aprender aonde você vai buscar, dentro da palavra de Deus, esse batismo com o Espírito Santo. Demora? Às vezes demora. O meu demorou 1 ano e meio. Às vezes não demora nada. Você é batizado nas águas, que você levanta, você é batizado com o Espírito Santo. Às vezes demora 3 dias. Quem vai decidir? 3 meses? 1 ano e meio, que nem eu. Quem vai decidir, sabe quem? É o Espírito Santo.
É Ele que vai decidir. Só que você tem que perseverar. Persevere, abrace, ande, busque. Aleluia. Repita todas as passagens do curso que nós temos várias vezes. Eu fiz isso. Repetia várias vezes todas as passagens que tinha o Espírito Santo. Que nem aqui, essa passagem que nós estamos falando do Espírito Santo. Aleluia. Da descida, Jesus foi assunto do céu. E ele fala aqui já no comecinho aqui, desse Atos Apóstolos capítulo 1, né? Ele já fala aqui a respeito, versículo 2, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Aqui já tem o Espírito Santo para você já começar a interagir, saber o que é isso aqui. Tá? É assim, irmão. Você lê um versículo desse aqui, já tem o Espírito Santo. Peraí, deixa eu ver, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. E daqui por diante, a Bíblia toda era ligada uma coisa como outra. John Wells, ele fazia isso. Ele lia a palavra do Senhor e ele ia procurar resultado, casamentos da palavra, dos versículos em outros livros. Então ele lia alguma coisa aqui em Atos dos Apóstolos, ele ia lá em Efésios para ver o que se relacionava. E é assim. E o nosso estudo é assim. Você vai ler um versículo desse, você vai procurar outro versículo para ver que liga um com o outro. E aí começa a revelar para você. Então, quando eles falaram, os varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus dentro de vós foi assunto ao céu e irá do modo que, como você viste, que subiu. Né? E a outra passagem é no versículo 8, quando fala: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Outro versículo que você tem que desmiuçar, entender ele. E assim que começa a intimidade com o Espírito Santo, a busca. É dessa forma. E os discípulos em Jerusalém estavam todos reunidos, obedeceram e foram orar. É a mesma coisa também você. Todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que oração que eles faziam? Vamos no versículo 12, voltar lá. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que distava daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Para onde eles foram? O cenáculo, onde se reuniram Pedro, todos eles se reuniram, e todos perseveraram unânimes em oração com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aleluia. Então estava a família de Jesus lá, que viu tudo o que aconteceu, foi crucificado, né? Foi enterrado lá na gruta. Mas eles acreditaram o que Jesus deixou, a mensagem, a promessa. Eles acreditaram. E essa promessa é para você também que está nos assistindo. É para todos nós essa promessa. Esqueceram de um tempo para cá dessa promessa. É promessa para todos nós. É essa promessa que vai fazer a diferença se você é crente ou não é crente. Se você está interessado em conhecer o reino dos céus ou não. É essa promessa, que é individual para todos nós. Que a busca vai ser sua, o entendimento vai ser seu.
O que nós podemos fazer é dar o curso para você e mostrar como é que é o caminho para você ir trabalhando esse caminho. A escolha de Matias. Precisava escolher um apóstolo porque Judas tinha traído Jesus e foi lá e se matou. Tiveram que escolher um outro para completar os 12. Até isso, irmão, é revelação. É 12 tribos. Qualquer. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, uma assembleia de 120 pessoas. Hoje nós fazemos assembleia até de 600 pessoas, ou até mais. E disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo, outra passagem, outro versículo que você já deve separar e começar a entender o que aconteceu aqui. Por exemplo, vou dar uma lapinha para você. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Aqui já está um versículo para você procurar. O que significa, como é que foi, como é que não foi. Interagir. Começar a procurar intimidade. Versículo 17, porque ele era contato entre nós e teve parte nesse ministério. Está falando de quem? Do Judas. Versículo 18, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo é chamado Aceldama. E isto é campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Amém? O que aconteceu aqui foi que Judas adquiriu um campo, mas foi com o dinheiro da iniquidade, do pecado. E ele, arrependido, vendo tudo que Jesus passou, ele foi lá e se matou. E tome outro o seu encargo. Eles estão querendo, para completar os 12, eles têm que levantar um outro apóstolo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, aqui ó, já começou o batismo de João, começou no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Então eles tinham que procurar mais um homem. Nós vamos terminar de ler ali o capítulo, o versículo, e nós vamos entender que tipo de homem que eles estavam procurando, para incluir ali nos 12 apóstolos. Que tipo de crente que eles estavam procurando? Veja bem. Então propuseram dois. Então tinha mais de um. Se reunir esses dois dava 13.
não era certo, tinha que ser 12. Aleluia. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Quer dizer, chamaram 2, o José e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. Então, o que aconteceu aqui, na verdade, eles chamaram esses 2 irmãos e lançaram uma sorte. Lançaram uma sorte para ver qual dos 2, mas só que eles comunicaram quem? Comunicaram o Senhor. O Senhor, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido. Então, na verdade, que as pessoas falam que lançou sorte, que lançou moeda, que fez, pôs umas tampinhas em cima lá. Não é nada disso. Eles falaram com o Senhor, tipo, falaram com o Espírito Santo, e na verdade, quem foi escolhido foi um deles, através do nosso Senhor, através da direção de Deus, que foi o Matias. Poderia ser o José também, tanto faz, só poderia ser um, para completar os 12. Aleluia. E quem entrasse no meio desses 12 receberia a mesma unção apostolado de apóstolo para continuar com eles. Existe isso também. Quando você receber o batismo com o Espírito Santo com fogo, vai descer sobre você poder. O que é poder do alto? É a unção do alto sobre a sua vida. Aleluia. Então, desde que você busque de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a vontade que você tem de conseguir isso na sua vida, né? Tanta coisa a gente quer conseguir na vida, tanta coisa a gente quer buscar, tanta coisa a gente quer, né? Coisas do mundo, queremos conquistar, queremos ter bons lugares no nosso trabalho, queremos ter, estudamos para ter bons salários, não é assim? Queremos conquistar várias coisas, né? Competições, comprar casas, de preferência mansões, carro, de preferência carro zero, tantas coisas queremos conquistar, e nós sentimos muito bem, né? Quando nós conquistamos, lutamos até muitos anos, até 10 anos lutamos com aquele objetivo, e nós vamos lá e conquistamos, não é assim? Não é desse jeito? O Espírito Santo não é diferente. Você colocar no coração, na tua alma, no teu espírito que você quer, você vai conseguir. E Ele quer que você faça desse jeito. Porque quanta coisa que você luta para conseguir, às vezes comprar um relógio caríssimo, às vezes comprar uma aliança de ouro, às vezes tudo dessa forma. Aleluia. Falando nisso, tirei minha aliança na academia e coloquei no bolso da outra calça, está lá. Estava machucando com ferro. Agora que eu senti, passei a mão fazendo aliança. Obrigado, Espírito Santo, me avisou.
Então, meus amados, é assim que funciona. Então nós temos o livre-arbítrio e uma escolha. Agora eu vou explicar uma coisa para você. Aleluia. As coisas do mundo, quando Deus fala o primeiro mandamento, o primeiro mandamento que Jesus nos deu, amar a Deus sobre todas as coisas. Presta atenção. Amar a Deus sobre todas as coisas. E as outras coisas Ele vai te acrescentar. Então, se eu amo a Deus e eu quero realmente participar, então eu amo a palavra. Não é assim? E se eu amo a palavra, eu vou obedecer o que está na palavra. Não é assim? Então, amar a Deus e as outras coisas Ele vai te acrescentar. Se você não conseguiu até hoje as coisas que você está procurando, está buscando, é porque ainda você não amou o Deus de verdade, na plenitude. É simples assim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se o Espírito Santo está aqui na terra, Ele é o Consolador. E lá no batismo de Jesus com João Batista deu uma lapinha para nós, revelou para nós: hoje eu batizo vocês com água para arrependimento de pecado, mas vai vir um após mim, que eu sou de desatar suas sandálias, ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Agora eu lhe pergunto, irmão, por que nós não buscamos o segundo batismo? O que falta para você? Porque nós estamos muito ocupados. Você devia se ocupar primeiro dessa situação, a palavra do Senhor, e as outras coisas vai te acrescentar. Olha só que maravilha, olha só que tremendo. Primeiro eu me preocupo aqui em receber aqui, eu me preocupo aqui com o Deus Todo-Poderoso, porque as outras coisas Ele vai me acrescentar. Se as outras coisas Ele vai me acrescentar, então não vai me faltar absolutamente nada. Agora, quando eu só deixo pela metade, sempre vai faltar alguma coisa. Já percebeu isso? Então, primeiro as coisas de Deus, e as outras coisas vai te acrescentar. Então, tudo que está na palavra ali, nós temos que obedecer e buscar. Esse é o nosso ensinamento. É a orientação para você. Ah, não, mas já está o suficiente, batizei nas águas, não sei o quê, estou 20 anos na igreja e eu não consigo buscar o batismo do Espírito Santo. É porque ninguém está falando a respeito dele para você. Mas aqui você vai ouvir, nessa live você vai ouvir, aqui na igreja você vai ouvir, aqui você vai ser convidado a fazer o curso, aqui você vai, se você o quiser, está à disposição. Inclusive eu estou até pensando em colocar esse curso também na live e passar para vocês de outros países aí, na língua de vocês. Aleluia. Mas ainda vou pedir direção do Espírito Santo. Então, meu irmão, não vou dizer para você que se você participar desse curso aqui, você vai ser batizado no Espírito Santo. Não. Você vai ser orientado às passagens da Bíblia para você começar a buscar, a começar a interagir. Aleluia. Porque depois do Atos Apóstolos capítulo 2, a descida do Espírito Santo que aconteceu com eles, que a gente pode também até passar um pouquinho aqui, eu só coloquei até o versículo 26, mas nós podemos falar do capítulo 2 também, que é maravilhoso, tremendo. A descida do Espírito Santo. Por que desceu o Espírito Santo? Porque eles ficaram unânimes, reunidos, olha só, unânimes, reunidos, perseveraram em oração, aleluia, e obedeceram o que Jesus falou. Foram 10 dias, irmãos, que a descida do Espírito Santo aconteceu, e cumpriu-se no dia de Pentecostes, então foram 10 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aleluia. A evidência primeira, quando você é batizado no Espírito Santo, você vai falar em língua, você vai perceber que você foi batizado no Espírito Santo. Então, é necessário eu ser batizado no Espírito Santo? Claro que sim. Natural. Está na palavra. Se nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas e as outras coisas vai acrescentar, então nós temos que buscar tudo que é de Deus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É o Consolador que está aqui com vocês. Né? Então o que falta para você assumir isso? O que está faltando para você para assumir isso aí? E assim é a nossa vida de crente. Aleluia. Vamos aqui em alguns versículos aqui para nós entendermos melhor. Aleluia. O Atos dos Apóstolos capítulo 4. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 29 a 31. Vamos lá ver. Atos dos Apóstolos capítulo 4. Vamos ver o que tem para nós lá. Já vou dar algumas palhinhas para você. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 29 a 31. Vamos lá no 29 até 31. Atos dos Apóstolos capítulo 4, do 29 até 31. Aleluia. Diz assim, são versículos isolados, mas eu vou começar a dar uma palhinha para você entender como buscar o Espírito Santo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Depois que você for cheio do Espírito Santo, você vai anunciar a palavra de Deus automaticamente, sem ter vergonha, sem procura de achar tempo. Não, ele vai fazer isso com você automaticamente. Aleluia. Então são essas passagens onde que está o Espírito Santo que nós temos que ler e entender e buscar. Quer ver outra coisa? Outra maravilha? Efésios 5,18. Vamos lá em Efésios 5,18. Efésios 5,18. Efésios 5,18. Para que você não venha perder tempo com as coisas do mundo, perder tempo com festinha, com isso, com aquilo. Mais interessante é a festa, é a churrascada, é as coisas do mundo, né? O encontro com os amigos, o encontro com a família, é mais interessante. Mas aqui em Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Continuando, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Então é maravilhoso, irmão,
nós buscarmos o Espírito Santo? Não embriagueis com vinho, mas que há dissolução. Você vai se embriagar com vinho, você vai perder a memória, sei lá, ficar bêbado, ficar feliz, ficar alegre e tal, mas por causa do vinho. No outro dia você vai estar com dor no estômago, no fígado, tudo, e aquilo ali passou, você não sabe o que você fez, não é verdade? Agora, quando você é cheio do Espírito Santo, você sabe muito bem o que você fez, você foi usado, e você não vai se sentir envergonhado. Com dissolução do vinho, com vinho, enchendo de vinho, bebida, sei lá, cerveja, qualquer coisa assim, o que vai acontecer? No outro dia você vai morrer de vergonha, porque você não sabe o que você fez. Agora, cheio do Espírito Santo, você sabe muito bem o que você fez, porque ele vai revelar para você. E a gente fica embriagado mesmo no Espírito Santo, claro, sem dúvida nenhuma. O poder é muito forte, a unção é muito forte nas nossas vidas. A gente chega até a cair no poder de Deus. Aleluia. Então, mais um para nós aprendemos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses capítulo 5, achei, capítulo 5, versículo 19. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz assim, irmão, deve ser o menor versículo da Bíblia. Tremendo. Foi o que Davi falou lá no capítulo 15 de Salmos. Aleluia. Foi Salmos 15 que ele falou: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Uma vez que você recebeu, uma vez que você for batizado com o Espírito Santo e com fogo, ele não sai mais, até você fechar os olhos e entrar no reino. Mas você não deve deixar ele de lado, você não deve apagar mais esse Espírito, ou seja, abandonar, não querer mais, por algum motivo, você não quer falar mais em língua, porque está com vergonha. Por algum motivo, você para de buscar pregar a palavra. Por quê? Vai ser tão particular você e o Espírito Santo, que muitas vezes você vai ficar sozinho que nem profeta. Mas quando você está com ele, você está com tudo. Você não precisa se preocupar. Você vai deixar só ele trabalhar na sua vida, trabalhar na sua igreja, trabalhar na sua família, trabalhar no seu trabalho. Você não vai se preocupar mais com as coisas. Que nem as guerras que nós temos aí, as coisas que estão acontecendo, você não se preocupa mais. Porque o Espírito Santo está vivo dentro de você. E ele fala para você não apagar o Espírito. Aqui está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Você vai viver ele, e cada vez mais ele vai revelando para você as coisas do alto. Coisas grandes e ocultas que você nunca ouviu, nunca participou, você vai começar a participar. É tremendo, é maravilhoso. Aleluia. É só para quem quer, para quem crê, para quem quer uma experiência dessa. Você não vai perder nada. Você vai gostar muito. Você vai ficar muito feliz. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Olha quanta ligação. Depois de Atos Apóstolos capítulo 2. Tudo que o Paulo escreveu, as cartas de Paulo, cheio do Espírito Santo. Depois que Ananias pôs as mãos sobre ele, que caiu as escamas dos olhos, ficou 3 dias sem comer e cego, aquele encontro que teve com Jesus na estrada de Damasco.
Então, meu irmão, a hora que caiu as escamas e ele postou as mãos sobre ele, e Deus mandou Ananias, profeta, encher ele com o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo, saiu já pregando. No outro dia, na primeira sinagoga que ele viu lá, ele já saiu pregando a palavra. E não tinha medo de nada. Foi o que mais escreveu na Bíblia, as suas cartas. E tudo que as cartas que ele escreveu tem a presença do Espírito Santo. Tem alguma coisa falando do Espírito Santo. É assim, é desse jeito. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Você vai ficar assim também, depois que você receber o batismo. Versículo 9, ou quer dizer, capítulo 9, versículo 14. Diz assim: muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno. Está em letra maiúscula esse Espírito também, então é o Espírito Santo. Pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Está aqui, ó, que eu falei desde o começo. As obras que estão mortas na tua cabeça, na tua mente, mesmo você crente dentro da igreja, só com bater nas águas, ele vai vir com o Espírito eterno e vai oferecer sem máculas a Deus, purificará a nossa consciência de todas as obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Ele vai tirar tudo, meu irmão, da tua mente, do teu pensamento, das suas ações, daquela tecla que você está batendo todo dia, da sua religião, ser muito religioso. Ele vai tirar tudo, para que você sinta realmente o Deus vivo. Ele vai ser, como Jesus falou, vai falar de mim, o Consolador que vai ser enviado para você. Não tem quem precisa te ensinar. Ele vai te ensinar. Ele vai revelar e ensinar. Então não tem nada mais que você vai assistir ou ver ou participar de alguma coisa. Você vai querer ouvir só as coisas de Deus. É assim que funciona. Por quê? Ele que é o mediador. Versículo 15, nesse mesmo capítulo: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Você acredita que você foi chamado? O chamado, irmão, não é só você ser pastor, não é só você ser obreiro, não é só você estar na igreja. Não, não é isso. O chamado é quando você busca. Não precisa Deus te chamar. É você que tem que ir atrás dele. É você que tem que se dispor. Ele é o mediador. O Espírito Santo é o mediador. Está em letra maiúscula. Então, se ele é o mediador, eu vou nele, para que eu possa aprender tudo que é sobrenatural, revelação, que é as coisas do alto. Ele está à disposição, está de graça para nós. Você não precisa pagar nada. Então, tudo isso só deu uma palhinha. Tem vários versículos. Esse estudo leva pelo menos uns 6 meses. Não todos os dias, alternativos. Que nem eu tenho um aluno que ele vem 2 vezes a semana, mas ele faz só 2 horas na quarta
e faz 1 hora na terça. Ele gostaria de fazer mais. Mas também aqui no Japão nós temos outras coisas para fazer, mas já é o suficiente. Esse é o começo de tudo. Aleluia. É o começo de tudo, para depois, aqui está o leite. Esse curso é o leite. Depois você vai comer um mocotó para você buscar. E aí há uma diferença. Aleluia. Até aí você já está subindo de nível. Subindo de nível. Tem que estar disposto. Irmão, ele não vai chegar assim e já entrar em você, se você não tiver uma razão, alguma coisa que ele vem. Não é da maneira que nós estamos pensando que eu posso ser batizado. São assim coisas assim, eu vou descer nas águas. Eu pensei isso também, que eu ia ser batizado nas águas e logo já ia subir batizado no Espírito Santo. Não. É o que eu estou falando, tem uns que acontece isso, tem outros que você tem que buscar. A maioria que acontece isso é porque já estava buscando. Já estava buscando. Quer ver um exemplo? Vou dar o exemplo da minha irmã. Minha irmã foi para ser batizada nas águas da igreja da Assembleia. E quando ela subiu, ela já foi batizada com o Espírito Santo também. Já saiu das águas falando em línguas. Mas por quê? Ela já orava em salmos. Ela já lia o salmo e já orava com salmos. Então já estava buscando. Então o Espírito Santo falou assim: essa que eu vou preparar. Você está entendendo? Alguma coisa já tem. Quem já recebe logo assim, já alguma coisa já tem. Na casa de Cornélio, por que receberam? Quando Pedro foi lá pregar, eles foram batizados com o Espírito Santo. Porque Cornélio dava as esmolas, porque Cornélio já tinha temor a Deus, então já lia a palavra. Apareceu o anjo e foi. Alguma coisa já estava fazendo. Aleluia. E quando eu fui batizar nas águas, eu tinha me convertido, fui batizar nas águas, eu achei também que eu ia receber, mas eu não tinha feito nada ainda. Eu tinha lido só a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, no momento que eu mais precisei. Mas não tinha nenhum conhecimento. Não tinha nada. Depois que eu fui buscar, correr atrás, isso, aquilo, orar, ir para o monte e participar de uma série de coisas, tal, não sei o quê. 1 ano e meio. Então é assim. Mas nunca desisti. A única coisa que você não pode fazer é você tem que perseverar e não desistir. Está na esperança. Está no amor, na fé, na esperança, na perseverança e principalmente na obediência. Aí vem. Então nós temos que nos preparar para que tudo venha acontecer, porque Jesus está para buscar sua noiva. Tudo está acontecendo, vocês estão vendo. É joelho no chão, Bíblia na meu, e buscar tudo que tiver de Deus. Se preparar tudo que é de Deus. Aleluia. E com esse versículo de Hebreus capítulo 9, versículo 14, nós encerramos aqui o culto de hoje. Esse ensinamento maravilhoso, o qual estou fazendo praticamente todos os cultos agora, já falando a respeito do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus caminhos, que você abra a mente, a tudo de você, teu coração, sua alma, seu espírito, o mais profundo de você, e você entenda que nós dependemos de Deus, de Jesus e do Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia!
Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome. Agradecemos ao Senhor Espírito Santo pela revelação da palavra, pelo ensinamento, para que nós possamos realmente estar sempre ligados no Senhor, buscando o Senhor, buscando o batismo com o Espírito Santo, com fogo, como Jesus deixou para todos nós. E assim como foi revelado para João Batista, e que seja revelado para todos nós, e possamos buscar de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, fazendo a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, para alcançar o amor na plenitude do nosso Deus, o Deus maravilhoso que nós temos, o nosso Pai. Glória a Deus, aleluia, que nos deixou essa palavra, que nos deixou o Verbo aqui na terra conosco. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, aleluia. E ele não se ausentou, porque ele subiu, mas ele deixou a promessa. Pediu para o Pai mandar a promessa, que é o Espírito Santo, está aqui na terra com todos nós, e que todos nós possamos abraçar Ele, possamos buscar Ele, possamos deixar Ele entrar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, que Ele é testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele possa falar de nós lá no céu, aleluia. E que um dia nós possamos todos nós subirmos para adorar o Deus Todo-Poderoso, glorificar o teu nome, exaltar o teu santo nome, aleluia. Pedimos ao Senhor Espírito Santo que traga um avivamento nessa nação japonesa, para que eles possam entender que existe um Deus Todo-Poderoso, que existe um Deus único, um Deus de Espírito e verdade, que nós precisamos adorar, glorificar e exaltar e buscar. Que esse avivamento não venha só no Japão, mas em todas as nações, como tem acontecido com jovens em todas as nações, tem acontecido em várias nações. Que continue, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e vidas venham receber, Senhor, venha receber o teu poder, o poder do alto sobre essas vidas, para serem transformadas, curadas, libertas, restauradas pelo poder do Senhor. Visita os presídios, Senhor, visita os asilos, visita os hospitais, em nome de Jesus Cristo. Tem vidas ali orando, Senhor, para sair do leito do hospital. Tem famílias ali com seus entes queridos, meu Pai, até dentro de casa, cuidando por causa de uma doença, por causa de um câncer. O Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que coloca as mãos e cura, Senhor. Cura a vida da carne, cura, Senhor, meu Deus, a vida espiritual. Que eles possam entender que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor. Possa toda a língua confessar, todo o joelho se prostrar perante o Senhor, saber que é o Deus, que o Senhor é o caminho, Senhor. Não existe outro caminho que nós percorremos aqui na terra. Não existe mais nada que nós venhamos a fazer, Senhor. Não existe mais nada, Pai, que nós temos aqui que possa nos alegrar, que possa nos interessar, porque já não somos mais cidadãos da terra, somos cidadãos do céu, aleluia. Estamos nos preparando, Senhor, meu Deus, para nos subir com o Senhor. E toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Mas não só nós, Senhor, mas como toda a humanidade, como todos os teus filhos, todos os seus jovens, todos os velhinhos, Pai, todos os adultos, todas as mulheres, todas as crianças, que possam ter essa oportunidade, Senhor, de subir para fazer e entrar nas moradas do Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado. Nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda o Senhor vai fazer, Pai, pela palavra que o Senhor deixou para nós, pelo Consolador que está aqui conosco na terra, aleluia. Nos livra de todo mal, toda maldição, toda seta maligna. Os casais, Senhor meu Deus, que estão já se separando, em brigas, em iras, que venha acabar isso, Senhor, porque tudo é, Senhor meu Deus, do Satanás, tudo é do mal, da maldição, tudo é, Senhor meu Deus, aquilo que ele está plantando sobre esse povo, sobre essas nações, sobre esses jovens que estão no crime. Meu Deus, o Senhor possa estender as mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e essas vidas possam reconhecer o Senhor como Deus Todo-Poderoso, aleluia, e as outras coisas o Senhor possa acrescentar a cada um deles, em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado. Cura e liberta esse povo, Senhor. Esse povo precisa de libertação, esse povo precisa reconhecer, esse povo precisa buscar na palavra, esse povo precisa se converter, Senhor, que o Espírito Santo venha convencê-lo do juízo, da justiça, do pecado,
e eles vêm ser transformados pelo poder do Senhor, Pai. É a nossa oração nessa noite, é a nossa oração para esse povo, é a nossa oração, meu Deus, para todas as igrejas, para pregar a palavra genuína, para falar do batismo com fogo, com o Espírito Santo, aleluia. Nós possamos buscar o Senhor a cada dia, a cada momento, a cada instante. Estamos ligados no Senhor, ligados no Teu reino, ligados no Teu céu. Abençoe essas vidas que estão nos assistindo, essas famílias, onde eles estiverem, de qualquer país que estiverem assistindo essa live, que seja tocado pelo poder do Senhor, que sejam abençoados, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que eles estão pedindo em oração, que eles recebam em suas casas, em suas famílias, aonde eles estiverem, em nome de Jesus Cristo. Entregamos todos eles nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus, e acreditamos, Pai, no milagre na vida de cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Não esquecendo que amanhã é dia de ceia do Senhor, às 10h30 da manhã, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, aqui na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka e no país Japão, em nome de Jesus Cristo. Você é o nosso convidado. Amanhã nós estaremos ministrando a ceia do Senhor aqui. Segundo domingo de todo mês, nós ministramos a ceia do Senhor aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Vamos ficar de pé, vou ministrar a bênção apostólica, e você receba, você e sua família, e seja abençoado pelo poder de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Papai, a majestade, a grandeza e o poder, o Altíssimo e o nosso Papai, aleluia. E a comunhão do Senhor e do Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até amanhã na ceia do Senhor, às 10h30 da manhã. Que Deus abençoe grandemente e te guarde também, em nome de Jesus. Um beijo do coração, tchau.